O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, falou agora há pouco sobre o sistema eleitoral. Fachin participou da abertura da Comissão de Transparência das Eleições do TSE e deu algumas declarações que parecem ter a ver com esse episódio. Disse que a democracia eleitoral é inegociável e que atacar a justiça eleitoral é atacar o sistema democrático. Essa declaração, repito, foi durante a abertura da Comissão de Transparência das Eleições do TSE. O ministro reforçou a credibilidade do sistema eleitoral que vem sendo alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados. Aí então, Cris, a resposta aí do ministro Edson Fachin a essas declarações, já devolvo para você. Quero te ouvir, Zé, sobre essas declarações. Perfeito. Ô Vitor, olha, nesse momento já existem conversas de ministros do Supremo Tribunal Federal com integrantes do governo e principalmente com setores das Forças Armadas, né? Ministros colocando a situação complexa do Supremo numa vitrine do sistema político, onde o Supremo não tem condições de atuar. A atividade política, ela é, antes de tudo, uma atividade a exigir uma eleição. E aí, quando se elege, ganha, além do mandato, o poder que vem do povo e que a Constituição diz. Todo poder emana do povo, que em seu nome será exercido, ou diretamente. Então, assim, já existem ministros do Supremo exatamente conversando com setores militares. Mas, além do presidente Jair Bolsonaro, que está respondendo firme e recrudescendo, eu disse aqui que o deputado Cristiano Ottoni, que falou, foi condenado, inclusive, por palavras ofensivas ao ministro Alexandre de Moraes. Veja que diferença. Ele foi condenado a pagar uma multa para o ministro Alexandre de Moraes. Uma multa pequena, de 50 mil reais, em virtude dos ataques, e não uma prisão de 8 anos e 9 meses, multa de 112 mil reais. E ele é o vice-líder do governo. Por outro lado, o presidente está dizendo que vai fazer cumprir o decreto. Quer dizer, o Supremo, se decidir ao contrário do decreto do presidente, vai ter uma repercussão e uma crise monumental, uma crise entre poderes que eu nunca vi na história do país. Então, diante disso, já existem ministros dizendo, olha, não é o momento para dar uma resposta, e essa conversa. Esta fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, aprofunda a crise, porque não existe ataques ao sistema eleitoral. Existem críticas, existem versões sobre o sistema eleitoral. Eu entendo que a urna eletrônica, ela é boa, é um bom processo. Voltar a voto em papel é um retrocesso. Eu defendo que o voto vá para frente, como tudo na vida, e vá para o celular. É possível que o voto aconteça assim. Agora, proibir que se discuta alguma coisa e dizer que se trata de ataques às instituições. Olha, a urna eletrônica não é uma instituição. É uma operação de um sistema eleitoral, que também não é uma instituição. Instituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, essa fala do ministro Fachin aprofunda a crise num momento muito sensível. Ana. Bom, volto com a pergunta para o ministro Fachin. Você atacar o presidente da República é atacar a democracia? Você espalhar fake news sobre o presidente da República, sobre parlamentares, você imputar crimes que não aconteceram a parlamentares, isso é atacar a democracia? Ou a democracia só é atacada quando o TSE ou o STF eles estão no debate? Porque parece que atacar o executivo, atacar o legislativo, liberado. Podem atacar, podem jogar futebol com uma cabeça falsa do presidente. Procuradora do Maranhão pode esfaquear um boneco do presidente, o vídeo viralizar na internet. Não tem problema. Não tem problema. Isso não é atacar instituições, não é atacar o presidente, mas questionar apenas mais uma camada de transparência no nosso sistema eleitoral. Ninguém pediu para voltar para cédulas de papel, inclusive como o ministro Barroso disse, numa clara fake news.
Isso é mentira. Ele disse que estávamos pedindo para voltar às cédulas de papel. O que, na verdade, Vitor, não vejo problema nenhum. Ontem nós vimos uma eleição na França com a vitória e reeleição do Macron no voto de papel. Todo mundo colocando o seu voto dentro das urnas. E o ministro Barroso, inclusive, convidou a União Europeia, os franceses, os alemães, venham ver, venham observar a nossa eleição. Por que não, então, discutir o voto no papel, que não era nem o debate em questão? O debate em questão era o voto físico como uma segunda camada para auditoria, se caso acontecesse alguma coisa. Auditoria no voto físico sob escrutínio público. Ninguém pediu a eliminação e a extinção da urna eletrônica. Isso é fake news do ministro Barroso e quem repete que nós estávamos pedindo a volta às cédulas de papel. Então, mais uma vez, eu fiz a pergunta ao ministro Barroso, agora fica a pergunta ao ministro Fachin. Onde estão os relatórios das Forças Armadas que eles recomendaram? São 80 perguntas que foram feitas, mais de 700 páginas recomendando alguns pontos de possíveis melhoras de segurança no nosso sistema e que os senhores colocaram sob sigilo. O que os senhores não querem que a população veja? Porque esses relatórios saíram das Forças Armadas sem estar sob sigilo. Então a pergunta agora é repetida ao ministro Fachin. Por que os senhores não liberam esse relatório para que a população veja as nossas fraquezas, o que pode ser instável nas nossas urnas ou não? Uma instituição que tem o respeito da nação brasileira, como as Forças Armadas e o Ministério da Defesa. Temos 1 minuto e meio, Cris. Então, vou me redimir aqui, porque agora há pouco tinha dito que ele estava em silêncio, né? Eu tinha estranhado o silêncio de Fachin ao longo do dia, então falou aí, eu não tinha visto o que ele tinha falado, mas eu prefiro dizer que Fachin calado é poeta. Preferia que tivesse continuado em silêncio, viu? Porque sair em defesa de Barroso, que atacou as Forças Armadas, espalhando uma fake news sobre as Forças Armadas, insinuando uma fake news sobre o presidente, e aí ele vem dizer que atacar a justiça eleitoral é atacar a democracia, quando ele deveria dizer que atacar as Forças Armadas ou o presidente da República ou a instituição da presidência da República é atacar a democracia. É muito triste o que a gente está vendo. A gente sabe que por trás disso existe uma tentativa de enfraquecer o presidente Bolsonaro, de dar força para a oposição, para aquele candidato que foi descondenado por esses mesmos ministros, que foi tornado candidato de novo por esses mesmos ministros, apesar dos crimes com provas sobradas contra ele, apesar de toda uma quadrilha comandada ali enquanto ele estava no comando do país, do saque às estatais. Nós nunca vamos esquecer de dizer do saque ao BNDES, do dinheiro enviado para ditaduras amigas. Então é tudo muito triste isso que a gente está vendo, ataque seguido de ataque à democracia por parte de quem deveria defender. Valeu, Cris. E continua no ar a nossa enquete lá no site da Jovem Pan. A pergunta é: você apoia a nota das Forças Armadas rebatendo o ministro Barroso, sim ou não? Já o resultado final. Augusto Nunes. Olha, no filme Casablanca, né, um antigo aí, um clássico, eu não me lembro quem é o personagem, com quem dialoga o Humphrey Bogart, né? Faz o papel principal. Mas a certa altura o sujeito pergunta para o Humphrey Bogart: você me despreza, né? O Humphrey Bogart fala assim: olha, no futuro, se eu me lembrar de você, talvez eu até te despreze. Quer dizer, é mais ou menos assim. É assim que eu vejo o Fachin. Daqui a muitos anos, se eu lembrar do Fachin, eu vou sentir apenas desprezo, porque esse cara soltou o Lula criando a lei do CEP, né? Não era em Curitiba, é em Brasília. Ele defende o MST, isso não é ameaçar a democracia. Ele sempre esteve do lado errado, solta bandidos, mas isso não é atacar a democracia. E ele ignora que a maioria dos países, eu preciso saber quantos são, se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda da infalível Ana Paula, que descobre esses números todos. Quero saber quantos países não têm justiça eleitoral. Eles representam a maioria no mundo. Então nem tem, porque é perda de tempo. Então para quê justiça eleitoral? Para que eles ganhem em dobro, fingindo que trabalham. E a direção do